Olá, alunas do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana Carolina. Vamos lá para mais uma aula de História. Preparem o material. No capítulo 3, um novo centro econômico no Brasil. O que você vê nessas mãos? Na página 130, percebemos que há pedras de ouro. Já na página 131, percebemos que há grãos de café. Como essa imagem se relaciona com a história brasileira? Bom, aí apresenta dois importantes ciclos econômicos do Brasil. Um deles, a mineração, a extração de ouro, e o outro, o cultivo do café, a plantação de café. Pensando no período colonial brasileiro, de quem poderiam ser essas mãos? Então, de acordo com a história do Brasil no período colonial, a mão de obra empregada era africana, que foram escravos no Brasil, em busca do ouro. Ao contrário dos portugueses, os espanhóis tiveram muita sorte ao chegar ao território brasileiro, pois suas colônias eram ricas em metais preciosos, principalmente ouro e prata. Além disso, no território ocupado pelos espanhóis, viviam diversas sociedades que utilizavam o ouro com fins ornamentais. Já os portugueses não foram tão afortunados. Os indígenas brasileiros não tinham o costume de utilizar metais preciosos. Sabemos que a única riqueza encontrada de imediato por aqui foi o pau-brasil. O ouro seria descoberto em território somente no século XVIII. A Guerra do Ouro. A descoberta do ouro atraiu o interesse de diversas pessoas para o interior da região das Minas. Fato que levou o governo português a criar formas de organizar a exploração desse minério. Os bandeirantes, contudo, acreditavam ser os únicos donos, com direitos de controlar as minas, por terem sido eles que descobriram o ouro. Aqueles que chegavam às minas em busca de enriquecimento rápido, vindo de outras partes do território brasileiro, receberam dos paulistas o apelido de emboabas. Logo, o choque de interesses entre os diferentes grupos de mineiros geraria um conflito chamado de Guerra dos Emboabas. O conflito acabou de maneira trágica, com a morte de várias pessoas e a expulsão dos bandeirantes da região das Minas. Parte deles, depois disso, rumou ainda mais para o interior, onde foram descobertas novas minas de ouro, nas regiões de Goiás Velho e Cuiabá. A extração de ouro foi realizada como a atividade mais importante da região no período. Essa região, mais tarde, receberia o nome de Minas Gerais, sendo atualmente um dos maiores estados brasileiros. Os primeiros achados ocorreram em minas de aluviões, ou seja, em locais próximos às margens de rios, onde as águas têm uma mistura de argila, ouro, areia e cascalho. Após a notícia se espalhar, muitas pessoas migraram de outras regiões, na esperança de enriquecer, ao achar ouro nessas terras. Porém, Minas Gerais não foi o único estado brasileiro que continha ouro. Na região onde hoje são os estados do Mato Grosso e Goiás, também foram encontradas muitas minas de ouro. Na época do ciclo do ouro, Portugal, que na época comandava o Brasil, cobrava impostos sobre o que era encontrado nas minas brasileiras e com o passar do tempo, esses impostos foram ficando cada vez mais elevados, fazendo com que muito do ouro descoberto no país fosse parar em Portugal. Em um exemplo mais claro, no ano de 1699, Portugal recebeu do Brasil cerca de 725 quilos de ouro. Em 1703, foram mais de 4 toneladas. E em 1712, chegou-se ao peso de 14.500 quilos, que saíram do Brasil, rumo a Portugal.
Nessa época, se alguém descobrisse aluviões, deveria reportar imediatamente às autoridades locais, para que fosse realizada a retirada do ouro. O descobridor desse local poderia ficar com uma pequena parte da terra, ou seja, um lote, chamado de data, enquanto o resto destinava-se ao controle dos portugueses. Ao virar proprietário do lote, o descobridor, em geral, utilizava a mão de obra de escravos para realizar a extração do metal. As minas eram muito vigiadas por fiscais, que revistavam todos os dias os escravos, ou quando suspeitavam de roubo, para ter certeza de que nada havia sido furtado dali. Tais escravos tinham metas semanais, de quanto ouro deveriam retirar para os proprietários das terras e, se ultrapassassem a meta, poderiam ficar com uma pequena parte do que sobrara. E apesar de ser raro, alguns escravos conseguiam, dessa forma, juntar a quantidade necessária de ouro, para comprar sua liberdade. Em relação aos impostos cobrados por Portugal, pelo ouro encontrado no Brasil, o que mais durou foi o quinto, que obrigava o pagamento de 20% do valor de tudo que era encontrado. A riqueza das minas deu origem ao comércio. Pessoas de diversas origens foram para a região das minas, voltando-se exclusivamente à prática da mineração. Esse aumento populacional foi uma ótima oportunidade para aqueles que se dedicavam ao comércio, além dos tropeiros, que esporadicamente levavam mantimentos para a região. Outras pessoas começaram a se estabelecer por lá, criando animais e formando base de comércio local. Na página 134, observe esta imagem. Entrada para as minas, de Oscar Pereira da Silva. Responda às questões. Quem são os personagens retratados na obra? Então, em primeiro plano aí percebemos a presença de pessoas em uma caravana, indo por uma estrada de terra, possivelmente a entrada para as minas, tá? Em um segundo plano, percebemos também no caminho a presença de povos indígenas. Na letra B, o título da obra é Entrada para as Minas. O que o termo entrada significa nesse contexto? Entradas eram expedições oficiais, patrocinadas pelo Estado, cujo objetivo era a busca por ouro no interior do Brasil. Número 2. Leia o texto e responda às questões. O texto fala sobre as principais mudanças ocorridas no Brasil durante a época da mineração no século XVIII. Letra A. O que significa o trecho? O ouro parecia um imã. Então, significa que o ouro exercia forte atração entre as pessoas, levando muitas pessoas a se deslocar, de regiões distantes para a região das minas. Letra B. O que quer dizer o trecho? Ninguém queria perder tempo criando animais. Então, quer dizer que quem ia para a região das minas ia em busca de ouro, uma riqueza muito mais rápida, e não queria dedicar tempo cultivando a terra ou cuidando de animais, que era algo mais demorado e menos lucrativo. A origem do café, outro importante ciclo econômico para o Brasil. Então, foi essencial para o desenvolvimento do Brasil. O café começou a ser plantado em nosso país no século XVIII. Quando o sargento-mor Francisco de Melo Palheta trouxe sementes da Guiana Francesa. Um dos locais onde a semente encontrou ótimas condições para o plantio foi a região do atual estado de São Paulo. Outros territórios também passaram posteriormente a produzir o café. Observe a imagem. Quais são as semelhanças entre a produção do café, a da cana-de-açúcar e a extração do pau-brasil?
Então, em relação à mão de obra empregada, todas elas predominavam a mão de obra escrava, com uma permanência em relação às demais culturas, ou seja, na produção do café, no cultivo de cana-de-açúcar e também na extração do pau-brasil, né? Mão de obra escravocrata. Seja ela realizada pelos povos africanos ou indígenas. A chegada dos imigrantes ao Brasil. Tanto a mineração do ouro quanto a exploração agrícola do café induziram a vida de imigrantes para o Brasil. Entre os principais povos que vieram naquele período destacam-se os portugueses, cuja imigração foi impulsionada pela exploração do ouro. Centenas de milhares de pessoas vieram de Portugal para o Brasil naquela época. Os japoneses, cuja imigração começou no Brasil com a produção de café. Dezenas de milhares de pessoas vieram do Japão nesse período. Hoje temos no Brasil a maior comunidade de descendentes de japoneses fora do Japão. Também contribuíram de forma significativa para a formação da nossa sociedade imigrantes alemães, espanhóis, italianos, entre outros. A imigração muda a cara do Brasil no final do século XIX. Mão de obra mais capacitada do que o escravo, o imigrante coloniza grande parte das terras do sul brasileiro, desenvolvendo novas lavouras e influenciando a formação de nossa própria cultura. A tarefa não é fácil e, às vezes, trágica. Para que os estrangeiros possam se estabelecer, as empresas contratantes desalojam e até exterminam alguns grupos indígenas que habitavam a região. Alemães, italianos, espanhóis, japoneses e árabes vão chegando e mesclando seus conhecimentos na construção de uma nova nação. Mas existe um outro motivo para a imigração. Café que nasce até nas serras, ele seja nas terras onde não há copaíba e o jacarandá. Principal referência da economia brasileira, a produção de café não para de crescer e necessita cada vez mais de trabalhadores. Os italianos são os que chegam em maior número, e a maioria segue para as fazendas do interior paulista, onde trabalha em regime de semi-escravidão. Na virada do século, o Brasil responde por 80% da produção mundial de café. Os fazendeiros enriquecem, e a cidade de São Paulo se transforma, criando novos bairros para abrigar a riqueza emergente. Os bairros mais antigos abrigam a legião estrangeira, que adapta a sua herança cultural aos costumes brasileiros. Hora de organizar na página 137. Leia o texto e depois responda às questões. A idade do ouro e do contrabando. Letra A. Quem eram os aventureiros paulistas citados no texto? Então, de acordo com a leitura do texto, você vai perceber que os aventureiros paulistas citados aí eram os bandeirantes. Letra B. Por quais motivos esses aventureiros iam para o interior do Brasil? Bom, o principal motivo era capturar indígenas que serviam de mão de obra escrava nas fazendas do litoral. Na letra C, qual é o nome e qual foi o motivo do conflito ocorrido na região das Minas por um choque de interesses? Então, foi a Guerra dos Emboabas, né? Seu principal motivo foi o descontentamento entre os bandeirantes, né, com a quantidade de pessoas que chegavam à região das Minas e que competiam com eles na extração do ouro. Um passo a mais. Atividade 1. Encontre neste caça-palavras 6 termos muito importantes deste capítulo. Número 2. Preencha as lacunas abaixo, de acordo com as 6 palavras encontradas no diagrama e também de acordo com os seus estudos em relação a este capítulo. Número 4.
Escreva embaixo de cada um dos pratos o país de origem: macarronada, sushi e o bacalhau. Número 5. O ouro foi muito cobiçado no Brasil durante o período colonial. Mas será que esse metal ainda é extraído em nosso país? Faça uma pesquisa e anote as áreas onde esse metal precioso ainda é encontrado e extraído do nosso território brasileiro. Então eu quero o nome dos estados que esse minério ainda é extraído no Brasil. Número 6. Para que serve o ouro? Faça uma pesquisa e cole abaixo imagens de objetos produzidos em qualquer momento histórico com ouro, certo? Finalizamos a aula de hoje. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.